Glória a Deus, glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a bênção de Deus permaneça sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os seus planos, sobre os seus sonhos, sobre os seus negócios, em nome de Jesus e Yeshua. Bom, vamos lá. Eu quero compartilhar nesta live, neste vídeo, algo sobre a salvação. Algo bem sucinto, bem simples, mas eu quero começar aqui uma série de mensagens neste canal da comunidade de Arapongas, falando mais sobre a salvação. Quando falamos sobre salvação, precisamos entender que a salvação completa de Deus, ela tem dois aspectos. Ela é o aspecto judicial e ela é o aspecto orgânico. De novo, a salvação completa de Deus, ela tem dois aspectos, o aspecto judicial e o aspecto orgânico. Para ficar simples, diferenciando esses dois aspectos, o aspecto judicial, ele fala da justiça de Deus. E Cristo é a justiça de Deus. E o aspecto orgânico fala da vida de Deus que nos transforma de dentro para fora. Essa vida de Deus que nos transforma de dentro para fora. Então essa salvação completa, que tem dois aspectos, judicial e orgânico, ela acontece em três tempos. Acontece no espírito, acontece na alma e acontece no corpo. Assim como está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Então essa salvação de Deus alcança os três níveis do nosso ser: espírito, alma e corpo. E agora, nesse momento, eu quero compartilhar alguns pontos, tá? Do aspecto judicial da salvação de Deus. E para isso eu quero começar com o primeiro ponto, que é a confissão de pecados. Quando falamos de salvação judicial, que é a justiça de Deus, que Cristo é a justiça de Deus, alguns pontos de modo bíblico são elucidados aí. Então eu quero falar primeiro ponto, da confissão de pecados. E para isso, eu quero ler primeira epístola de João. Se você tiver uma Bíblia aí, primeira epístola de João, capítulo 1, verso de número 5. 1 João 1, 5. Diz assim: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Aí, do versículo 5, então vamos ler dois textos aqui, ó. 1 João, capítulo 1, verso 5. Aí do 5, vamos para o 9, para a gente ganhar tempo, para a gente ser bem objetivo aqui. Verso 9 diz: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por que é que o versículo 5 está intimamente conectado e ligado com o versículo 9? Simples, porque o que o texto quer nos mostrar é que só confessa pecados quem tem a luz de Deus. Porque Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Ou seja, aquele que tem revelação de Deus, aquele que tem revelação de quem é Cristo na vida dele, ele então não esconde pecados, então ele confessa pecados. Então, o primeiro ponto que marca a salvação judicial é a confissão de pecados. Quando eu sou alcançado pela justiça de Deus, que é Cristo Jesus, quando eu sou alcançado por essa graça, por esse favor, eu não tenho dificuldades de confessar os meus pecados. Porque, de acordo com o texto, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a confissão de pecados, ela se dá quando eu tenho a revelação de Deus, que ele é luz. Então, quanto mais luz de Deus, quanto mais luz de Cristo eu tiver, mais eu confesso os pecados. Entende?
Então a confissão de pecados, ela se dá, ou seja, só pode confessar pecado quem tem revelação de Deus, quem tem a luz de Deus. Segundo ponto da salvação judicial é o arrependimento. Olha só que interessante, o arrependimento. Eu confesso os meus pecados. E o segundo ponto é o arrependimento genuíno. Arrependimento genuíno não é o mesmo que remorso, mas vamos entender. Para entender esse ponto de arrependimento, vamos ler Mateus capítulo 3, verso de número 2. Mateus 3, verso 2. Vamos ler do versículo 1. Mateus 3, 1 e 2. Diz assim: E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo, olha o que ele está dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha que interessante a construção da mensagem, olha a construção desta pregação. Arrependei-vos. E aí, se você estivesse ouvindo essa pregação de João Batista, você poderia perguntar, porque isso é coisa de judeu, né? Judeu gosta muito de perguntar, sabe fazer perguntas. Imagina então João Batista pregando assim, ó: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E aí você ouvindo a mensagem pudesse perguntar assim, ó: por que eu preciso me arrepender? Tá, por quê? Por que arrependei-vos? Aí ele vai dizer: porque está próximo o reino dos céus. Tá, então esse é o motivo pelo qual eu preciso me arrepender? Agora vamos para o capítulo 4 de Mateus, verso 17, que diz assim: desde então começou Jesus a pregar. Então, no capítulo 3 quem está pregando é João Batista. Agora no capítulo 4, Jesus começa a pregar a mesma mensagem de João Batista. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então você precisa pensar e analisar e ter como conclusão que o arrependimento está intimamente ligado ao reino dos céus. Por quê? Porque ao arrepender, eu tenho acesso a este reino que está disponível, porque o reino dos céus, ele é aparência, ele é realidade, ele é manifestação. Como assim, pastor? Muito simples. O reino dos céus, ele é tridimensional, assim como toda a doutrina bíblica é tridimensional. Exemplo, Deus, ele é Pai, Filho e Espírito. Então, tudo que vem de Deus, ele se apresenta, essa doutrina bíblica, ela também vai apresentar essa tridimensionalidade. Porque Deus é Pai, Filho e Espírito. Quando você vai estudar sobre o homem é espírito, alma e corpo. Aí você vai estudar as 3 faculdades do espírito, que é a consciência, a intuição e comunhão. Aí você estuda sobre as 3 faculdades da alma, mente, vontade e emoção. Você estuda as 3 faculdades do corpo, que é a locomoção, sensação e instinto. Aí você estuda sobre o tempo, passado, presente e futuro. Aí você estuda sobre a eternidade, era, é e há de ser. Aí você estuda sobre o tabernáculo, átrio, santo lugar e santíssimo lugar. Você estuda sobre os céus, primeiro, segundo e terceiro céu. Então você vai ver na Bíblia esse dinamismo, essa dinâmica de 3 pontos, de 3 partes, tá? Então, a salvação completa de Deus acontece também em 3 partes, em 3 tempos, né? No espírito, na alma e no corpo. E aí, por isso eu estou dizendo que o reino dos céus, ele também é tridimensional. Ele é aparência, realidade e manifestação. Então, o arrependimento está intimamente ligado ao reino dos céus. Por isso a mensagem é: arrependei-vos, porque é chegado ou está próximo o reino dos céus. E qual que é a conclusão que eu tiro disso? Você só pode entrar no reino dos céus se primeiro você se arrepender. Então o arrependimento é a chave para entrar, para ter acesso a este reino dos céus. Por isso
João Batista e logo após Jesus o Cristo vem pregando a mesma mensagem. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então você não pode entrar neste reino, você não pode ter acesso a esse reino sem primeiro se arrepender. Não adianta querer ter acesso ao reino, não adianta querer desfrutar dessa vida de Deus no reino, disponível no reino, que é uma realidade, sem primeiro eu me arrepender. Então, esse é o segundo ponto. Nós vimos então o primeiro ponto, que é a confissão de pecados. Segundo ponto que marca a salvação judicial é o arrependimento. Terceiro ponto, vamos então para o terceiro ponto dessa salvação judicial, que é o perdão de pecados pelo sangue de Cristo. E aqui, ele é muito interessante, ele é muito forte, e eu vou terminar esta breve meditação aqui nesse terceiro ponto. Tem mais pontos, mas eu quero deixar para outros vídeos, falando um pouco mais sobre a salvação. Então esse terceiro ponto é o perdão de pecados pelo sangue de Cristo. E para isso, eu quero meditar com você em Efésios, capítulo de número 1, verso 7. Efésios 1, 7. Aliás, Efésios. Queridos, fiquem ligados nesse canal da igreja, no Insta da igreja, porque muito em breve, eu quero fazer uma série de lives sobre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Irmãos, creia. Pensa numa carta poderosa a Efésios. Assim, quando eu estudei Efésios, de verdade, estudei a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, muitas coisas dentro de mim foram mudadas e transformadas por causa da revelação que contém essa carta. Então vamos lá, terceiro ponto, Efésios 1:7. O terceiro ponto qual que é? O perdão de pecados pelo sangue de Cristo. 1:7 diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Olha só, falando do sangue de Jesus, em quem temos a redenção pelo sangue. Então, a redenção só pode ocorrer por causa do sangue de Jesus. A remissão das ofensas, nós fomos remidos de todas as ofensas, de tudo aquilo que nos acusava, de tudo aquilo que nos atingia, de tudo aquilo que nos condenava. Tudo foi retirado, tudo foi removido por causa do sangue remidor, segundo as riquezas da sua graça. Então entenda, olha só, a graça de Deus é rica, a graça de Cristo é rica. O texto está dizendo segundo as riquezas da sua graça. E a riqueza da graça, ela é marcada por causa dessas inúmeras coisas que acontecem quando nós temos acesso a esse sangue, quando nós somos atingidos pelo sangue de Jesus. Então nós somos perdoados. Então o perdão de pecados pelo sangue de Cristo, ele é o terceiro ponto. E aqui eu quero pontuar na questão do sangue. O objetivo do sangue é remir os pecados. O objetivo do sangue de Jesus é remir, é trazer redenção às ofensas, aos pecados. Por que eu estou sendo enfático nisso? Porque ainda existem pessoas que oram clamando pelo sangue de Jesus, para o sangue cobrir a casa dele. Senhor, cobre o meu carro com teu sangue. Jesus, cobre a minha moto com teu sangue. É errado, porque qual é a ofensa que a tua moto fez? Qual é a ofensa, qual o pecado que o teu carro cometeu? Qual a ofensa que a tua casa física, a estrutura, a casa cometeu? Ó Deus, cobre essa casa, né? Eu estou ouvindo ruídos aqui, eu estou vendo vulto, cobre a minha casa. Aí ele põe a mão na parede. Não, isso é errado orar isso. É errado pedir o sangue de Jesus para cobrir a tua moto, o teu carro. Por quê? Porque de acordo com o texto em Efésios, o sangue de Jesus é para a remissão de pecados do homem. Porque o teu carro, a tua moto, não cometeu nenhum pecado. A tua casa física
não cometeu nenhum pecado. Então, precisamos ter consciência de que o sangue de Jesus não é um mantra que a gente fica falando toda hora. Ai, só o sangue de Jesus. Não, só o sangue de Jesus para remir o homem, para me remir, para me comprar, para me lavar. Só o sangue de Jesus, sim, que lava, que traz redenção, que me salva, que tira a condenação, que remove as ofensas. Agora, não dá para você ficar clamando o sangue de Jesus como sendo um mantra, como sendo um simsalabim, sabe, como uma varinha de condão. Cuidado! Precisamos sim ter consciência de que o sangue de Jesus ele é precioso para remir os pecados do homem. Então, o terceiro ponto dessa salvação judicial, do aspecto judicial da salvação completa de Deus. Agora, Hebreus capítulo 9, verso 22, e aqui eu encerro. Hebreus 9, 22. Compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E em breve, nós vamos fazer muitas meditações aqui no Insta da igreja sobre Efésios, uma carta muito linda. Hebreus 9, 22 diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, se Cristo não tivesse sido entregue na cruz do Calvário, não haveria remissão para nós, irmãos. Não haveria. Eu sei que, às vezes, a gente se revolta quando a gente lê as histórias, né? Lê, por exemplo, os evangelhos, e a gente vê toda aquela trama, todo aquele esquema, mentiras, corrupção envolvida, para que Jesus fosse entregue, né? E aí a gente vê e fala, mas é injusto, Jesus foi acusado injustamente, como? Eles mentiram, aquelas testemunhas eram mentirosas, foram compradas. Claro, se a gente lê, como eu quando eu leio a Bíblia, eu leio livros, eu entro na história, assim, eu me envolvo, né, com aquela situação. É revoltante, mas entenda, Hebreus 9, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, o apóstolo Paulo diz em Hebreus, que sem derramamento de sangue não há remissão. Não há remissão sem derramamento de sangue. Então, fora necessário todo esse esquema de mentiras e corrupção para poder... Porque imagina, se não tivesse esse esquema, como é que iriam acusar Jesus? O próprio Pilatos olhou para Jesus e falou, eu não vejo crime algum neste homem. Eu não vejo nada neste homem que possa acusá-lo. Vocês querem acusar mesmo assim? Ou seja, era necessário que eles fizessem algum esquema corrupto para poder entregar Jesus. Porque se Jesus não tivesse sido entregue naquela cruz em que estava escrito Jesus Nazareno, rei dos judeus, em 3 idiomas. Oh, meu Deus! Aquela escrita naquela plaquinha, ela é tão profética espiritual. Ela é tão profética espiritual que assim ficaríamos assim impactados com a soberania de Deus, com a soberania divina, quando nós vemos aquela escrita em hebraico. Então, não clame o sangue de Jesus para as coisas pelo qual o sangue não foi derramado. O sangue de Jesus foi derramado por mim e por você, naquela cruz. E lembre-se, aquela cruz, ela não era apenas uma cruz, mas uma espada invertida, em que Deus estava cravando. Então, pense, aquela cruz, olha só, Jesus foi crucificado no Monte Gólgota, que é o Monte da Caveira. É o Monte da Caveira. É o Monte da Caveira.
E aí, aquela cruz não era apenas uma cruz, era uma espada que Deus pega e crava no crânio cabeludo, como diz lá em Salmo 68, 21. Salmo 68, 21 profetizou esse momento, que Deus iria ferir o crânio cabeludo no que anda nas suas culpas. Então a cruz de Cristo, ela também serviu como uma espada na mão de Deus, Deus exercendo juízo, cravando e salvando e remindo todo aquele que cresce no sacrifício do Filho Jesus, o Messias, o Mashiach, Yeshua. Então, fique com essa meditação, fique com essa palavra e em breve traremos mais meditações sobre a salvação judicial e a orgânica. Vamos falar da salvação completa de Deus, que acontece em 3 tempos, mas ela se apresenta em 2 aspectos: o aspecto judicial e o aspecto orgânico. Deus te abençoe no nome de Jesus e até a próxima.